sabe que o rei teve o sonho, ele queria a interpretação do sonho. Quem interpretou o sonho? Daniel. Deus deu a sabedoria, deu a revelação, deu a explicação para Daniel. Então nós vamos entender primeiro quais são os materiais dessa estátua, desse sonho tão revelador, que fala de nós. O objetivo desse vídeo é nós entendermos aonde, naquele trecho da palavra, aonde está falando de nós, tá? Então, quais são os materiais da estátua? A estátua era um formato de um homem, e esse homem tinha a cabeça de ouro. A cabeça desse homem era de ouro. Os braços e o peito desse homem eram de prata. O ventre e as coxas desse homem eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Esse era o formato da estátua. Então, até mesmo esses materiais é para poder falar algo, é para poder nos revelar alguma coisa, nos revelar algum tipo de organização, de sequência, de padrão. Então nós temos que observar esses materiais, porque são materiais que aparecem com recorrência na Bíblia. O ouro, a prata, é sempre falado nesses materiais, o bronze. Então nós temos que prestar atenção o que isso quer dizer, isso aponta para o quê? Temos que meditar em cima desses materiais também. Ao fazermos uma leitura da palavra de Deus, nós nunca podemos esquecer do que nós lemos, tanto anteriormente como posteriormente, porque todas as partes elas se encaixam e elas não podem se isolar umas das outras. E às vezes, para entender uma parte, você precisa da outra. Para entender uma parte do começo, você precisa de uma parte do fim. Ou para entender o fim, você precisa de uma parte que você leu, que estava no começo. E muitas coisas na palavra de Deus você vai precisar de aplicar a mesma interpretação que você aplica aqui na estátua de Nabucodonosor. O mesmo método de interpretação. Então nós temos que aprender esse método de interpretação que Daniel usou. Quando o Espírito Santo nos revela esse método e nós aprendemos ele, fica bem mais fácil entender outras coisas, e é uma ferramenta muito grande para nos ajudar a entender outras coisas também na palavra de Deus. Tá bom? Então, capítulo 2 de Daniel. A estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, braços e peito de prata, cintura e coxas de bronze, perna de ferro, pés de ferro misturado com barro. Se eu te perguntar, você tem que saber, você tem que me responder, tá bom? Sequência do sonho. Vem uma grande pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, acertava nos pés daquela estátua. Então toda a estátua era destruída e o vento levava os fragmentos da estátua. Aquela pedra crescia e virava enchia toda a terra, é o que diz o texto, enchia toda a terra, né? Se transformava em um reino eterno. Veja como é tremendo isso. Quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele ficou intrigado. Quando nós temos um sonho que é de Deus, irmãos, nós não esquecemos ele com facilidade. Ele fica gravado em nossa mente, inclusive muitos detalhes fica gravado em nossa mente. E todas as coisas se somam e se encaixam perfeitamente. Às vezes as pessoas conversando com a gente, às vezes pedem a interpretação de um sonho, né? Ou às vezes já vem nos contando que teve um sonho e alguém deu uma interpretação. Muitas das vezes esse alguém que dá a interpretação, ele pega um trechinho do sonho e em cima daquele trechinho ele monta um pensamento. Porém o sonho não é formado só de um trecho. O sonho, todas as partes dele, começo, meio e fim, se explicam e se conectam às explicações. Não tem como eu explicar uma coisa e deixar a outra ponta sem explicação.
todas as pontas têm que se conectar. O começo, o meio e o fim do sonho. Tudo tem que bater com a interpretação. Aí é a interpretação correta. E nós não esquecemos, isso fica na nossa mente. Assim estava o rei, porque era o próprio Deus que estava dando aquele sonho para Nabucodonosor. Esse era de ouro, os braços e peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Após ele ver essa estátua, ele vê uma pedra que é cortada sem mãos, e essa pedra bate nos pés da estátua e destrói toda a estátua. Esse é o sonho. Esqueci da outra parte. E depois que a estátua é destruída, a pedra cresce, 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 cresce e enche toda a terra. Esse é o sonho. E Nabucodonosor queria muito saber a interpretação desse sonho. Ele ficou aflito, querendo entender esse sonho. E através desse desejo de querer saber o significado desse sonho, foi onde ele conheceu o profeta Daniel. E o profeta Daniel orou a Deus. E Deus deu ao profeta Daniel a interpretação daquele sonho. E Deus mostrou muito mais do que isso para Daniel. Deus estava mostrando que ele estava falando com toda a humanidade da época presente de Daniel e também estava falando para a humanidade da época futura, no caso, nós. E muito mais coisas Deus revela ali.